Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que a fórmula infantil não é um veneno, como falou um médico recentemente em um vídeo que viralizou na internet. Olá, aqui é a doutora Cris Piscinato, especialista em amamentação, fórmula infantil, sono, gases, cólicas e refluxo em bebês e recém-nascidos. Recentemente eu assisti um vídeo na internet de um médico falando que as fórmulas infantis são um veneno. E aqui eu tenho algumas observações para fazer. Primeiro ponto, a gente sabe que o leite materno é o melhor e mais completo alimento para o bebê. Só que os bebês que estão na fórmula infantil, que estão precisando tomar uma fórmula infantil, também precisam se alimentar. E daí não adianta vir outro profissional de saúde, pegar o rótulo da fórmula, seja o leite não, Aptamil, Nestogeno, qualquer outra fórmula infantil, começar a ler aqui e colocar como se tudo que estivesse aqui no rótulo fosse ruim para o bebê. Claro que a fórmula infantil pode sim fazer mal, e eu também vou comentar sobre isso no final do vídeo para você saber, mas não dá para simplesmente chegar e colocar como se a fórmula infantil fizesse mal, principalmente quando o bebê precisa de uma fórmula infantil, concorda? No vídeo, o médico começava lendo os ingredientes da fórmula, começando pela lactose, colocando ali a lactose como se fosse algo ruim para o bebê. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho nas fórmulas infantis e nos ingredientes da fórmula. Mas antes eu preciso deixar claro para você que eu não estou recomendando nem indicando estas ou qualquer outra fórmula infantil. Além disso, eu também preciso deixar claro que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa de fórmula infantil, de chupeta, de mamadeira, enfim. O meu compromisso é com você e com o seu bebê. Voltando para a questão da lactose, a lactose é um carboidrato, é um açúcar naturalmente presente no leite. Inclusive, o leite materno é rico em lactose. E talvez você saiba, talvez não, mas a maioria das fórmulas infantis à base do leite de vaca também contém lactose como principal fonte de carboidrato. Se eu pegar aqui a lata do Non-Comfort e olhar aqui nos ingredientes, está escrito lactose. Se eu pegar aqui a lata do Aptamil Pro Futura e olhar aqui nos ingredientes, está escrito lactose. Se eu pegar aqui a lata do Nestogeno, aqui tem um ponto importante. Aqui nos ingredientes não está escrito que contém lactose. Entretanto, essa fórmula infantil contém sim lactose. Tanto é que se você olhar aqui nos alérgicos contém, você vai ver que contém lactose. E depois esse médico entra no soro de leite, colocando também o soro de leite como se fosse algo ruim para o bebê. Entretanto, as fórmulas infantis à base do leite de vaca geralmente contém ou soro de leite, ou leite desnatado, ou leite integral, ou uma mistura desses ingredientes. E esses são os ingredientes que fornecem as proteínas da fórmula infantil. Veja, aqui no Non-Comfort, olhando aqui para os ingredientes, está escrito soro de leite desmineralizado e leite desnatado. Inclusive tem um asterisco aqui. Se você olhar mais aqui embaixo, está escrito fonte proteica. Se a gente for pegar a Aptamil, aqui nos ingredientes está escrito soro de leite e leite integral. Se a gente for pegar o Nestogeno, aqui está escrito soro de leite desmineralizado e leite desnatado. Na sequência, esse médico entra nos óleos vegetais, colocando ali os óleos vegetais como se fosse a pior coisa do mundo para o bebê. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, porque esse tipo de informação geralmente eu só explico dentro de consulta. E para você ter uma noção, uma consulta dessa custa de R$800 a R$900 com um profissional que conhece a fundo esse assunto. Seguinte, as fórmulas infantis precisam conter proteínas, carboidratos, lipídios, que são as gorduras, as vitaminas e os minerais. Porque da mesma forma que o nosso corpo precisa de carboidratos e de proteínas, ele precisa também de gorduras. Porque existe uma série de metabolismos no nosso corpo que precisam de gorduras. E daí essas gorduras ou vêm de fontes animais ou vêm de fontes vegetais. Às vezes, dependendo do fabricante, tem óleos que vêm de fontes animais, principalmente ali do óleo de peixe, mas na sua composição tem que conter também outros óleos, porque tem vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas estão presentes onde só tem óleo. E daí não dá pra gente pegar todas as vitaminas, todas as gorduras de uma fonte só, porque não tem um único ingrediente que contém tudo. E é por isso que muitas vezes a gente precisa de uma mistura de ingredientes, aqui no caso uma mistura de óleos. E é por isso que a gente vê diferença também no preço das fórmulas infantis, entende? Uma custa 50, outra 120. Por quê? Porque tem diferença na qualidade, nos ingredientes, enfim. Antes de continuarmos, se você está gostando desse vídeo, dá o seu like. Isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas serão ajudadas através desse conhecimento. Uma outra informação importante que você precisa saber é que as fórmulas infantis seguem as legislações do país em conjunto com o Codex Alimentários, que contém normas internacionais para a produção de fórmulas infantis. Então sim, as fórmulas infantis seguem normas para que os bebês que tomam uma fórmula infantil recebam os ingredientes mínimos que eles precisam. Então não
não é uma questão assim, o fabricante coloca o que ele quer. Não, o fabricante precisa seguir as normas e dentro dessas normas ele pode escolher quais são os ingredientes que atendam aqueles requisitos de qualidade e que forneçam aqueles nutrientes para o bebê. Mas cá entre nós, a gente sabe que a indústria de fórmula infantil investe pesado em marketing e muitas vezes, por eles poderem escolher os ingredientes da fórmula, a impressão que dá é que a fórmula infantil é até melhor do que o leite materno, não é? Porque tem muitas vitaminas, muitos nutrientes. Inclusive, quando eu precisei entrar com uma fórmula infantil para minha filha, meu marido pensou por um bom tempo que a fórmula fosse melhor do que o leite materno. Mas não se engane, como profissional de saúde, eu preciso ser sincera com você. Se a gente fosse fazer uma comparação, a fórmula infantil não tem nem 10% dos componentes do leite materno. E eu sei que para algumas pessoas dói ouvir isso, principalmente quando o bebê está somente na fórmula infantil. Se esse for o seu caso, você faz o melhor que você pode dentro do seu contexto. Mas se seu bebê está na amamentação mista, ou seja, se você está amamentando e complementando com uma fórmula infantil, é importante que você tenha os cuidados corretos com a amamentação mista, para que você continue amamentando o seu bebê no peito e para que ele continue recebendo todos os benefícios do leite materno. Cris, mas o meu bebê só mama um pouco. Ainda assim, não é melhor o seu bebê estar recebendo um pouco de todos os benefícios do seu leite materno do que não estar recebendo leite materno nenhum, benefício nenhum? Eu sei que para algumas mães pode parecer pouco, mas não é. Cada gota do seu leite conta e faz uma diferença enorme na saúde e no desenvolvimento do seu bebê. Pra gente não se alongar nesse tema aqui, se você está na amamentação mista e quer manter a sua amamentação, amamentar sem dor e até aumentar a sua produção de leite após a introdução da fórmula infantil, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você, onde eu explico como isso é possível. Agora eu vou te explicar as duas situações nas quais a fórmula infantil pode, de fato, fazer mal e pode comprometer a saúde e o desenvolvimento do bebê. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, porque isso me estimula a fazer mais vídeos como esse para você. A primeira situação na qual a fórmula infantil pode fazer mal é quando o bebê está na fórmula infantil errada para ele. E aqui tem uma questão importante. A escolha da fórmula infantil precisa ser feita de acordo com as necessidades do bebê, ou seja, de acordo com a idade dele, se ele tem intolerâncias, alergias alimentares ou outras condições. Então, por exemplo, quando o bebê tem uma alergia alimentar como uma APLV, uma alergia à proteína do leite de vaca, ele não vai poder tomar essas fórmulas infantis que eu mostrei aqui. Por quê? Porque nessas fórmulas infantis, as proteínas estão intactas, estão inteiras. Nesse caso, quando o bebê tem uma APLV e precisa tomar uma fórmula infantil, as proteínas dessa fórmula infantil precisam estar quebradas e, dependendo do caso, até na forma de aminoácidos. Ou seja, os ingredientes da fórmula precisam estar de acordo com as necessidades do seu bebê. Por quê? Porque se você insistir em dar uma fórmula infantil que está errada para o seu bebê, além de causar dor e desconforto nele, isso pode prejudicar e muito a saúde e o desenvolvimento dele. Mas calma, nem tudo é alergia. Parece que hoje em dia tudo é alergia, tudo é APLV e não é. Por falar nisso, menos de 5% dos bebês têm de fato uma alergia alimentar, uma APLV. Por isso, a minha orientação para você é sempre converse com o médico ou com o nutricionista que te acompanha, porque são esses profissionais que vão avaliar o seu bebê e as necessidades dele e a partir disso vão prescrever a fórmula infantil mais adequada para o seu bebê. A segunda situação na qual a fórmula pode fazer mal é quando ela está sendo contaminada ou estragada, e essa é de longe a situação mais comum que prejudica a saúde e o desenvolvimento do bebê. Isso porque muitos médicos prescrevem a fórmula, mas não orientam os pais sobre os cuidados que eles precisam ter com a fórmula infantil em casa. Por falar nisso, você foi orientada sobre o uso da fórmula, sobre os cuidados de higiene, sobre a preparação, sobre como ajustar a quantidade de fórmula infantil para o seu bebê? Me conta aqui nos comentários para eu saber. A questão é que quando os pais não são bem orientados, ler somente o rótulo da fórmula infantil não é o suficiente. Isso porque muitas informações e orientações não estão descritas aqui no rótulo da fórmula infantil. E o que acaba acontecendo muitas vezes é a contaminação dessa fórmula infantil em casa, por conta de erros nos cuidados com a fórmula infantil e, consequentemente, o surgimento de problemas como choro constante, cólicas, refluxo, diarreias e até problemas mais graves de saúde no bebê. Eu já acompanhei centenas de famílias dentro da minha consultoria online e mais de 90% dos casos os bebês têm problemas de saúde por conta de uma sobrecarga digestiva e principalmente por conta da contaminação da fórmula infantil em casa. Foi por isso, inclusive, que eu fiz o curso de cuidados com a fórmula infantil para facilitar realmente a vida de quem não foi bem orientada ou ainda para quem quer
ter a segurança de estar tendo os cuidados corretos com a fórmula infantil do seu bebê. Porque, de fato, esse tipo de informação e orientação você não encontra na internet. Se você não quer ficar preocupada se você está tendo os cuidados corretos ou não com a fórmula infantil do seu bebê, nem quer ficar perdida, tendo que procurar na internet informações sem saber quais são seguras ou não para o seu bebê, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você. Agora, deixa eu te passar outra informação importante. Muitos bebês que tomam uma fórmula infantil têm problemas com gases e com cólicas. Se o seu bebê está tendo esses problemas, o primeiro passo é você entender qual é a diferença entre os gases e as cólicas e, claro, quais são as suas causas, para que você consiga ajudar o seu bebê a melhorar e ficar bem. Se esse for o seu caso, assista esse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.